Na figura abaixo, a reta é tangente às duas circunferências e essas mesmas duas circunferências são tangentes a uma terceira circunferência. As três circunferências têm raios de mesma medida. Determine a medida do raio dessas circunferências. Bom, então, para resolver esse exercício, a gente vai precisar relembrar de duas propriedades. A primeira propriedade a reta tangente a uma circunferência é perpendicular à reta suporte do raio no ponto de tangência. Então, sempre que temos uma circunferência, uma reta tangente a essa circunferência, significa que essa reta tem um único ponto de intersecção com a circunferência, né? Esse ponto de contato, o ponto de tangência. E aí, essa propriedade nada mais diz do que se eu ligar o raio certinho no ponto de tangência, esse raio e a reta tangente são perpendiculares. A gente ganha um ângulo de 90 graus. E outra propriedade que a gente vai lembrar é a propriedade 6. Ó, se duas circunferências são tangentes, seja internamente ou externamente, sempre que a gente ligar os dois centros da circunferência, das circunferências tangentes, sempre que a gente traçar a reta que passa pelos dois centros das circunferências tangentes, essa reta também vai conter o ponto de tangência. Ó. Então, ligando A e B, vai passar certinho pelo ponto de tangência. Traçando uma reta passando por A e B, vai passar certinho pelo ponto de tangência. Bom, então, para resolver esse exercício, a gente vai procurar as propriedades. Aqui, a gente tem duas circunferências tangentes, traça o segmento que une os dois centros, passa certinho pelo ponto de tangência. Aqui também temos duas circunferências tangentes, liga os dois centros, passa pelo ponto de tangência. Aqui a gente tem a propriedade 1, aqui, né? Liga o raio na tangente, forma 90 graus. Liga o raio na tangente, forma 90 graus. E aí, aqui, nesse exercício, ele deu esse segmento aqui, ó, que é o 2 raiz de 51. Como aqui é perpendicular e aqui é perpendicular, se a gente fechar o retângulo aqui, ó, esse segmento verde também vai ter essa mesma medida, 2 raiz de 51. Bom, então fazendo essa construção aqui, a gente chegou num triângulo, e esse triângulo é isósceles, né? Porque essa medida aqui é 2Rs, essa medida aqui também é 2Rs. E esse segmento vermelho vai ser a altura desse triângulo isósceles, né? E aí, como esse triângulo é isósceles, a altura do triângulo isósceles sempre cai no ponto médio da base. Então, esse pedaço aqui é raiz de 51 e esse pedaço aqui também é raiz de 51, que é metade do segmento 2 raiz de 51. Agora, para completar aqui o nosso triângulo, para a gente fazer um Pitágoras e resolver o exercício, falta encontrar esse segmento vermelho aqui, ó, a medida do segmento vermelho, que é a altura desse triângulo isósceles. Para isso, a gente vai reparar aqui nesse segmento aqui, que é o raio, né? Que é o raio das três circunferências tem a mesma medida, então vamos chamar de Rzinho. E aí, como foi dado aqui, essa distância do ponto O para a reta tangente, ela é 12 centímetros. Então, o segmento vermelho vai ser 12 centímetros menos o raiozinho azul aqui, né, que é do segmento azul. Então, o segmento vermelho tem medida 12 menos R. Então, agora para resolver e achar o R, é só fazer um Pitágoras nesse triângulo aqui. Ó. Então, fica 2R ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 12 menos R ao quadrado, mais raiz de 51 ao quadrado. Um detalhe que alguns aluninhos erram nesse exercício aqui, você tem que elevar o 2R, todo esse conjuntinho ao quadrado. Então, não vai ficar 2R quadrado, vai ficar 4R quadrado quando a gente finalizar essa conta, né? Então, fazendo a conta aqui, ó, hipotenusa vai ficar ao quadrado, vai ficar 4R ao quadrado. Desenvolve esse produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E raiz de 51 ao quadrado dá 51, né? Cancela o quadrado com a raiz, fica 51. E aí agora é só resolver essa equação do segundo grau. Então, como é uma equação do segundo grau, eu vou deixar todos os termos de um lado e igualar a zero, né? Então, fazendo isso, vai ficar 3r quadrado mais 24 menos 195, que é uma equação do segundo grau, onde o primeiro termo aqui não é 1, né? O a não é 1. Mas, nesse caso, por sorte, todos são múltiplos de 3. Então, dá para a gente simplificar tudo por 3. E aí sim fica uma equação do segundo grau um pouco mais simples, né? Porque o a aqui é 1 e a gente consegue fazer por fatoração. Se você não conseguir fazer ou não lembrar como faz fatoração, você pode fazer o Bhaskara, não tem problema. Bom, aqui eu vou fazer por fatoração. Então vai ficar r mais 13 vezes r menos 5, né? Lembrando que o 8 é a soma desses dois números e o menos 65 é o produto desses dois números. Então perceba que deu certinho, né? Mais 13 menos 5 dá mais 8 e mais 13 vezes menos 5 dá menos 65. E aí, como é uma multiplicação igual a zero, ou o R é menos 13 para dar zero, ou o R é igual a 5. E no caso aqui, como o raio
uma medida, né? Então ele tem que ser positivo, então raio é igual a 5.